Boa noite a todos. Chegou a live do Amarelo, né? Hoje, pra gente fazer o que nessa live? Hoje a gente vai fazer um acerto de contas. Você sabe o que é um acerto de contas? Você já fez um acerto de contas na sua vida? É isso que a gente vai fazer hoje, um acerto de contas sobre o amarelo, né? O que está sendo o amarelo, o que vai ser o amarelo. Vamos falar um pouquinho de educação, vamos jogar a conversa fora, vamos fazer a quinta de alegria. E para isso, vou chamar quem? Vou chamar a Amelie, que nem entrou ainda. Porque tem um tanto de gente me chamando aqui e a Amelie não entra. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Será que eu estou no lugar certo? Estou. Elis, boa noite. Cadê a Amelie? Chegou a Amelie, mas não tô vendo. Será que eu desaprendi a convidar, gente? Ô, Amelie, me chama aí, moça. Chama aí, me chama. Se coloque pra dentro, que acho que eu desaprendi. Vocês já desaprenderam alguma coisa na vida? Pois eu acho que eu desaprendi esse negócio. Ah, acho que é aqui, ó. Ah, achei. Aí, ó, vou colocar. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre o amarelo, vamos conversar sobre educação, vamos fazer uma retrospectiva. Já tô aguardando, já te chamei, Amelie. Já te chamei, é só você me aceitar. Me aceita na sua vida, Amelie. Me aceita. Ih, gente. Ai, que dor, que loucura. Eu chamei ela, ela me chamou e ninguém tá entrando. E agora? Vamos ver se ela. Ih, aí. Olá! Boa Olá, noite! Ana Mari. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com você. Ah, seu lindo, tô aqui ouvindo você falar, gente, a alma ele não entra, a alma ele não entra. Entrei! Pois é, mas você viu que o Instagram atualizou? Eu vi, tá uma confusão. Boa Aí noite, eu meus desaprendi. amores. Ah, Chuchu, não pode desaprender. Não, eu acho que foi a minha internet, na verdade. Acho que não foi você, não. Será, menina? Essa sua internet fica Eu te acho. boicotando, né? Não tá certo isso. E em tempo de chuva no interior, meu filho, como vocês podem ver, voltei para casa de mamãe e papai. Mas amanhã volto para Belo Horizonte já. Não vou te abandonar, tá tudo certo, tudo sob controle. Eu não vou falar nada, né, pra E gente assim, porque roupa suja a gente lava em casa, né? Não é assim em público. é verdade, é verdade. Mas Chuchu, vim de amarelo para falarmos do amarelo, né? Menina, É, inclusive, você sabe que dia é hum, hoje? dia 19? Olha só, Estamos fiquei arrepiada. completando 6 meses de amarelo. Menino, não foi de propósito, eu nem tinha me tocado nisso. Não Que foi, legal. gente. Aqui a gente combinou essa live do nada. Falou assim: ah, vamos fazer nós dois. E aí, Descalma que é dia quando da eu olhei no bandeira. calendário, é isso. 19. É isso. Ah, eu achei lindo a gente poder fazer essa live sobre o amarelo no dia que completamos 6 meses. Aqui, ó. Obrigada, A menina. Elis. Tá cheio de Elis aqui. Agora só tem Elis, nossos seguidores todos chamam Elis. Tá dizendo aqui que em Uai, Juiz meu de filho, Fora tá chovendo forte. por que que você acha que minha filha vai chamar Elis? Elis um e Elis 2 são minhas duas tias maravilhosas. Bom, Chuchu, vamos lá falar um pouquinho do amarelo? Vamos. Se preparando para essa live, eu cheguei à conclusão, então, que além da gente estar fazendo 6 meses hoje, essa é a nossa 25ª live. Também é um número Gente, é redondinho. muita live, né? É muita live. Mais de 25 horas de live, né? Porque tiveram algumas que ultrapassaram o tempo. Não é isso?
É Você verdade. quer falar um, você quer falar um pouquinho do início, para quem não conhece muito a gente, ou já vamos continuar? Oi, Má, obrigada. Gente, assim, que povo lindo que tá aqui, né? Primeiro eu quero Não é? saudar Cheio de esse amor. povo. Falei aqui que a Elis falou que em Juiz de Fora tá chovendo forte. Aqui em BH a chuva deu uma trégua, viu? Mas tá meio que ameaçando. Nessa É, época. 6 meses de muitos conhecimentos e experiências compartilhadas. Ah, que coisa linda. Realmente, Nós nós temos tivemos aqui muita gente. participações muito. É isso que eu ia falar. Nos comentários nós temos pessoas maravilhosas que participaram. A Má, a Jaque, a Juju. Não sei se mais alguém falou, que eu não estou acompanhando. É, mas a gente começou então, né, Chuchu, há 6 meses. E começamos com uma live com nós dois, né? Foi, menina, 6 meses atrás, Amelie aceitou, né, entrar nessa furada, que virou um belo girassol amarelo, um belo de um projeto. Começamos, falei com você, né, te joguei já a responsabilidade. Vamos falar da sua pesquisa das metodologias ativas. E essa foi a nossa primeira live, assim, para testar, para ver o que vocês, que hoje estão com a gente, iam achar, né? Parece que deu um pouco certo. Pois é, a gente apresentou um pouquinho, né, Chuchu, da gente, da nossa amizade e da ideia do nosso projeto, que continua sendo a mesma, que é, mesmo que não seja só por meio de lives, né, mas que é divulgar pesquisas, conhecimentos, trabalhos, de assuntos, né, relacionados à educação de forma descontraída e leve, que seja acessível para mesmo que a pessoa não trabalhe com isso, consiga participar, entender e, né, acrescentar. E o que eu acho mais legal é que desde o início a gente teve muita participação das pessoas, né, Chuchu, nessas lives. Cara, demais. Todo mundo, juro, a Amália é prova. Todo mundo que fala assim do amarelo, que vai participar de uma live, eu falo assim: olha, toma cuidado, tô brincando. Eu falo assim: olha, o nosso público interage muito, é uma coisa assim louca. Desde o início, vocês Desde a interagem muito primeira. nos comentários e jogam perguntas, sabe? E jogam o nosso convidado assim para essa sintonia linda que a gente tem. Pois é, e assim, a gente até no início, né, quando a gente sempre manda um roteirinho para os nossos convidados, para a gente não ficar perdido, né? E a gente colocava no roteiro que a gente separava um tempinho no final para as dúvidas, né? Mas isso nunca aconteceu. A gente até mudou o roteiro, porque à medida que a gente, né, vai conversando, a gente lê alguns comentários, outras pessoas fazem perguntas, então assim, acaba que a gente até mudou isso. Inclusive, já queria até aproveitar para falar com vocês que se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente, sobre o projeto, sobre os planos que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. Pode usar a caixinha de pergunta, não sei se nesse novo Instagram ainda tem caixinha de pergunta, ou nos Tem. comentários, do jeito que a gente tem feito, né? E aí, Chuchu, a Antes da segunda live foi caixinha com de o Douglas. pergunta. Hã? Pode Ah, falar. sim. Pode falar antes da caixinha de pergunta. Não, que antes a caixinha de pergunta era retângulo, né? Agora ficou redondo. Você não entendi essa mudança, não entendi. Estética, Chuchu, estética. É... Tudo Aí a bem. gente seguiu com a live do Douglas, né? Que foi com você. O Douglas falou sobre disciplina positiva. E como que é louco as coisas, né? Lá na UFV, quando eu estava no mestrado, eu orientei uma estudante da pedagogia que participou do evento do Amarelo, que foi a Marina Veiga. E eu orientei o trabalho dela de conclusão de curso, foi sobre disciplina positiva. E aí a Marina, depois que ela concluiu com muito sucesso o trabalho dela, ela entrou nesse negócio de disciplina positiva e está mexendo com isso na vida. E aí o Douglas foi falar E, disso, que foi uma surpresa para mim também ele apresentar esse tema, né? Porque não é a especialidade dele, mas assim como a Marina, ele é um curioso sobre o tema e passou a pesquisar.
E depois a gente recebeu a Marina. Olha que coisa. Pois é, a gente vai falar um pouquinho de como a gente recebeu a Marina, né? E como a gente falou da interação, a Nana fez uma pergunta. Ela perguntou: Eu tenho perguntas, quero saber quem são as principais inspirações de vocês. Eu vou começar falando então. Eu sou neta de pedagoga, para quem não sabe, e sou sobrinha de 3 professores, filha de professora, agora, né? Minha mãe é arquiteta, mas agora é professora também. Então não tem como não me inspirar neles e no meu pai também, que é extremamente estudioso, e no meu avô, que é extremamente trabalhador, na minha madrinha, enfim, né? Em todas as pessoas que eu cresci vendo, ouvindo. E não vou chorar, James. E o meu marido também é inspiração por isso. E assim, na área da educação, especificamente, de pessoas que não estão, né, ao meu redor necessariamente, eu também me inspiro muito nos meus colegas, no Pedro, na Caena, na Júlia, não vou ficar citando o nome para não, né, não esquecer ninguém, mas nas pessoas que se formaram comigo. Mas eu acho que inevitavelmente o Pacheco é uma inspiração muito grande para mim, o José Pacheco, o Rubem Alves também, que né, é sensacional. E passo a bola para você, Juju, porque eu falei com meu marido que eu não ia chorar, mas eu tô quase. Vou te dar a oportunidade de você falar de Suassuna, hein? Finge que eu não dei a dica, mas você também gosta Mas dele. olha só, mas veja bem, se eu for falar de Ariano Suassuna, de Ziraldo, de Maurício de Souza, Monteiro Lobato, eu vou ficar aqui para sempre. Já tá chorando, gente. Vocês viram que a Assistam voz e dela bebeu, leiam. mano? Inclusive tem uma aula magna do Ariano Suassuna no YouTube que eu super recomendo, assistam. Muito engraçado, inclusive, né, Chuchu? Mas vou parar de enrolar, vou falar Maravilhosa. das minhas É. inspirações. Ó, sem demagogia, gente, assim, eu sempre fui muito fã, me inspiro muito, assim, nos professores da educação básica em geral. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que eles são muito guerreiros, sabe? Eu acho que o professor brasileiro, a Uhum. despeito de todos os problemas, de toda a desvalorização, de tudo isso que a gente já sabe, que a gente fala assim, eles estão lá, sabe? Tentando fazer alguma coisa. E fazendo. Então, aí, por isso que eu quis, né? Eu falava que meu sonho era ser professor da educação básica, porque esse pessoal sempre me inspirou, assim. Claro, né? Professor bom e ruim tem tudo quanto é lugar. Mas eles me inspiram na persistência, né? E também sou, assim, super fã do Rubem Alves. Eu acho que ele, principalmente quando ele já estava, assim, mais no final da vida, e ele já não tinha mais tanto, assim, as formalidades que ele deixava falar, deixava falar. Falava sem, né? Sem nenhuma amarra, sem nenhuma coisa. Ele falava coisas muito sinceras e interessantes, assim, e o Rubem Alves me inspirou muito. Teve uma época na faculdade que eu desesperadamente comecei a ver tudo do Rubem Alves, tudo no YouTube, livro, comprei um monte. É isso, são Ele, minhas ele principais é um inspirações, espetáculo. assim. Eu que choro, mas eu não sei se vocês perceberam que o olhinho do Pedro tá cheio de água que eu conheço, não é de hoje. Ah lá. Olha, eu tenho uma Mentira, professora é a luz aqui é, atrás, menino. eu tenho uma professora da sexta série, minha época era série ainda, né? É Daniela, que ela também é um dos motivos que eu quis fazer pedagogia. Mas vamos seguir, senão a gente vai ficar chorando. Mandem mais fotos, perguntas. Adorei sua pergunta, Nana. Depois do Douglas, eu conversei com a Natália, minha amiga maravilhosa, que tem o projeto Sensoriando. E a gente falou um pouquinho da educação infantil, da importância do brincar. Essa é uma live muito gostosa porque tem música, tem receita de brincadeira. É uma live que foi muito gostosa, né, Chuchu?
Mentira, falamos de nada. Foi super brincadeira naquela live. Foi uma live uma das mais marcantes que a gente teve no Amarelo, menino. É verdade, a A gente Nath falou muito pouco cantou. aquela live. Foi muito legal. Foi mesmo. A Nath cantou 2 ou 3 musiquinhas, as crianças participaram dessa live, que foi muito legal, né? Essa participação das crianças. E depois dessa, eu conversei com a Marcela. Outra inspiração que eu tenho na área da educação, né? A Má tá aí também. A gente conversou um pouquinho sobre a escola na quarentena, as adaptações e os desafios, e isso foi dia 11 de junho. Então estava tudo muito ainda, por mais que a pandemia tenha chegado final de março, a gente ainda estava muito, né, sem saber, se adaptando. Então foi uma live que a Má terminou deixando uma mensagem muito legal também, de ânimo e de esperança, assim. Foi muito legal. Ai, que lindas pessoas nos comentários lembrando, fazendo retrospectiva junto com É, a gente. Elas comentando que lembram das coisas. E, Amelie, essa live da Marcela, eu entendo ela como o início de uma sequência de lives que a gente fez sobre o ensino remoto, né? Porque a gente trouxe três foi. perspectivas diferentes. A Marcela com a escola privada, o João com a escola pública e a Joana Dark com um panorama, né? Um ensino superior e também a condição do professor. Foi muito legal. E a Joana, a gente recebeu, você, né, conversou com ela no dia 17 de setembro, então ela já tinha mais para falar, né, do trabalho remoto e tal, que já tinha mais tempo. E assim, a Marcela trouxe uma visão, além de ser de uma escola privada, e ela trouxe uma visão da coordenação, né? Na semana seguinte, você conversou com o João sobre o ensino remoto na educação básica e ele é professor, né? E ó, precisamos voltar a falar sobre isso. Nós vamos ter que voltar a falar sobre isso no podcast, porque agora, né, estamos em novembro, seria o quê? O encaminhamento para o final do ano letivo. É tradicional, né? Regular sem pandemia. Só que agora Sim. o ano letivo, em cada estado, cada município, está uma situação diferente quando que ele termina de fato. Mas a grande questão hoje Município, é, estado, né? exatamente, Escolas hoje a grande questão municipais e é estaduais. o que fazer com os estudantes que não participaram ou não tiveram condição de participar desse ensino remoto. Né? Então, a grande discussão no Brasil hoje é essa. Podemos acionar o João de novo ou pensar né, numa outra visão. Eu acho que seria legal 6 meses depois realmente a gente pensar um pouquinho nisso, né? Depois do Não, eu João, tô a bravo com o gente. João, Amali. Por quê? Você Eu gosto acredita, menino, dele. que esses dias ele fez podcast com outras pessoas? Eu já tinha convidado ele, ó. Eu gostava dele, porque eu sou rancorosa e vingativa. Como diz, Foi um como diz minha flagrante, tia, viu? como diz minha tia, eu sou fria, rancorosa e vingativa. Ai, ai. A Nana tá falando que o do Pedro eu super curti porque me identifiquei muito com ele e o conteúdo que ele abordou. É, Aí, Chuchu, Do depois, Pedro né? Mol, né? Já que a gente. Eu acho que é. Como a gente já falou mal aqui do João, a gente, na semana seguinte, no dia 25 de junho, a gente conversou com a Caena sobre educação emocional, que também foi uma live muito bacana, e esse foi o ponto inicial de uma parceria muito grande que a gente tem tido com o Espaço das Emoções, né, Chuchu, com a Caena. Caena, minha primeira amiga da faculdade, assim, a primeira pessoa que eu conheci no curso de pedagogia. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria, né? Sim, sim, sim. A Elis está dizendo aqui, deixa o João ir para muitos lugares. Tem nada disso, não. Aqui no Amarelo a gente gosta de exclusividade, a gente é É, egoísta, os nossos, a gente quer ficar pra gente. Brincadeira. inclusive, a gente é meio possessivo, né, Chuchu?
É, em seguida, no dia 2 de julho, o Pedro conversou com a então pré-candidata vereadora e hoje eleita vereadora aqui em Viçosa, Jamile, minha comadre. A gente conversou um pouquinho, o Pedro, né? Conversou com ela sobre maternidade e educação e ela fez um relato de experiência. Foi muito legal. Vocês acreditam, gente, que a danadinha da Jamile foi eleita vereadora em Viçosa? Primeira vez ela já se lançou assim e ela fez um trabalho muito de base mesmo, de bater de porta em porta, né? Falar que é, apresentar a proposta dela, né? E a Jamile é uma entusiasta assim dessa questão de ser mulher, da maternidade, e a importância de se dirigir políticas públicas e que são muito necessárias, né? Para as mães mesmo, assim, é uma pauta que ela defende, foi eleita e fiquei muito feliz. Ficamos e esperamos que ela contribua muito para a Viçosa, que a gente sabe, né, Chuchu, que ela tem muita condição para isso. E vai ser Conversamos também com difícil, a eu Jaque. vou ter que bater nessa tecla, que vai ser difícil. Falei até com o Jamile, conversei com ela. Vai ser um trabalho difícil, mas ela dá conta, porque Jamile, né? É Jamile, Dá porque conta. foram poucas mulheres eleitas, né, na Câmara de Viçosa. Se eu não me engano, 3 só. É, É muito ruim. muito ruim. Aí, Chuchu, depois você conversou com a Jaque sobre autismo e educação, ela como pedagoga, né? Apresentou um pouquinho da experiência dela, foi muito legal, porque a gente falou um pouquinho dos mitos e das crenças, né? Assim, do que é verdade, do que é mentira sobre autismo. A Jaque deu um show de didática, enfim. Foi muito gostoso essa conversa. Jaqueline deu um show aqui no Amarelo e ela assim super insegura antes, durante e E depois, depois. Eu falei, menina, mas você arrasou, você não transpareceu insegurança, você foi clara, didática, foi um arraso e foi um conteúdo assim é, que muita gente precisa ver, né, Amani? com certeza. Tá muito bom, né? Que tá tudo salvo, todo mundo pode ver. Ah, Jaque aí, gente. Depois da Jaque, eu conversei com a professora Silvana, professora aqui da UFV, falando um pouquinho da pandemia, educação e tecnologia, do dia a dia, né, de mães em casa, com criança, trabalhando remotamente, enfim, foi ótima também. E depois o Pedro conversou com o Vinícius Catão sobre educação especial e as interferências da pandemia para esse setor tão importante da educação, né? Foi, menina, mas eu gosto de contar dos bastidores, né? Que na live da Silvana foi um custo para a gente conseguir essa mulher participar no Amarelo, que ela tem uma agenda muito lotada, né? E ela está fazendo pós-doutorado. É verdade. Nossa, foi. Mas ela É, veio. e a do Porque a Vinícius gente também, também tem um né? lance, né? Vinícius também. Qual que é o Vinícius aí deu lance? problema, né? Na live do Vinícius, teve que fazer outro dia. Foi o único dia que deu problema, né? A do Vinícius, ele não estava conseguindo conectar pelo amarelo, tanto é que quando a gente fez na semana seguinte, ele que foi né, o anfitrião, como ele que ficou responsável por começar a live, e eu ia fazer e não pude fazer, o Pedro me substituiu, então foi cheio de emoções. E durante também, né? Porque o Vinícius que é o Vinícius, ele É, falando de educação especial é assim, envolvente. ele é maravilhoso. Depois do Vinícius, o Pedro conversou com a Rita Souza, maravilhosa, orientadora dele, sobre educação relacional. Foi uma conversa com muita interação, as pessoas queriam saber mais, e foi muito gostoso também, né? Foi maravilhoso, gente. A Rita foi minha orientadora e
Nossa, a live dela foi um negócio de energia, assim. Tava um negócio Foi. incrível. Tinha muita gente assistindo e a Rita, ela traz umas perspectivas muito interessantes. E eu até falei com ela ontem, que nos textos que ela escreve, eu acho uma qualidade muito grande, que é ela consegue citar exemplo muito fácil. E também Aham, nas aulas que ela dá. Então, na live também foi assim, né? Ela deu muitos exemplos e aí as pessoas se foi. envolveram naquilo. E foi muito linda a Olha o live que que a dela. Kaua. Pois é, olha o que que Kaua tá comentando. Rita simplesmente me prendeu de uma forma que eu não queria que acabasse de jeito nenhum a live. Ela deixou mensagens muito importantes que transcenderam. Foi isso. Definiu a live. Como vocês podem perceber, Cal assistiu todas, sabe de todas, lembra de todas. Aí na semana seguinte, Pedro e eu, a gente ficou pensando como tinha sido o nosso processo seletivo para o mestrado, se a gente queria ter tido na época mais orientação, mais conselho, e por isso nós resolvemos fazer uma live sobre o processo seletivo para dar algumas dicas. E essa live é uma live legal porque ela, assim, como é genérica, independente do processo seletivo e da época que as pessoas prestarem, ela tá lá, né, Chuchu? Foi uma live muito legal também. Eu gostei muito de fazer, porque eu sou uma pessoa com um pouco de toque de organização. Então, assim, né, gente? Foi legal, eu gostei. A Amália estava quase É... segurando o cartaz assim, leiam o edital, é isso que tem que Não é fazer. leia. Estudem o edital. É isso. É isso, gente. Eu sou essa pessoa. Na semana seguinte, já, dia 13 de agosto, então a gente começou lá em maio, já estamos em 13 de agosto. Gente, eu fiz uma cola, são 24 lives. Nós recebemos a Jujuba, a Júlia, Júlia Reis. a gente falou um pouquinho. Foi uma live muito boa também. A gente falou sobre psicopedagogia, o que que é, quais são os limites, quais são as atribuições de um psicopedagogo, diferença de psicopedagogo para psicólogo, para pedagogo, e enfim. Nana está falando que as informações sobre o processo seletivo são muito importantes para quem quer seguir essa carreira. E é isso aí. E aí, depois, outra live que a gente, né, teve um problema. Essa foi muito triste, o problema que tivemos com ela, porque o Pedro ia receber aqui, o Pedro Mol, ele não pôde no dia. Aí eu recebi, foi uma delícia a conversa. 40 e tantos minutos de live, o Instagram derrubou, perdemos a live, não sabemos até hoje o que que aconteceu. E aí o Pedro, sempre muito gentil, resolveu convidar, né, o amarelo pelo dele também, daquele mesmo esquema que foi do Vinícius. E aí a gente fez um resuminho do que foi a live, mas esse resuminho está no feed. E falamos sobre Enem, que o Pedro é professor de português também e de redação. Mas fizemos com ele, né? A gente corrigiu, né? Isso daí, a gente chamou ele lá para o nosso podcast e falamos de novo. A gente não deixou barato, falou assim, vamos falar de novo. Exatamente. A gente grava um episódio muito gostoso que eu adoro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também no nosso podcast, que é uma outra coisa que a gente vai conversar com vocês já já. Depois do Pedro, tá acabando, gente. Depois do Pedro, a gente conversou com a Natália sobre homeschooling no Brasil e o direito à educação, porque a gente achou que durante essa pandemia tem muita gente achando que o ensino remoto que está acontecendo é homeschooling e não é. O homeschooling tem várias implicações, é um assunto bem polêmico, inclusive. E eu recebi a minha professora querida, Natália, que a gente conversou sobre isso. Nana, minha mãe falando que o edital deve virar um mantra. Tá vendo, gente? Por isso que eu gosto de edital. E depois da Natália, né, Chuchu? Você recebeu o Luciano sobre indisciplina. Ai, gente, aí eu vou ter que comentar, né? Porque o Luciano, ele foi meu professor na UFOP. E o Luciano,
é uma referência sobre indisciplina, que é um dos temas que eu abordo na minha dissertação. Então você imagina o nervosismo que eu tava de falar com o Luciano. Eu mandei mensagem Uhum. pra Amalie, depois eu falei, Amalie, eu não sei nem o que que eu falei na live, eu não lembro. Foi mesmo. O Pedro mais assistiu, na verdade. Mas foi Falei, ótimo, Amalie, o né? que que aconteceu na live? O que que aconteceu que eu não Ah, lembro de nada? pois é, ô, gente, peraí, que a minha mãe foi sair de casa, a alarme disparou, o cachorro saiu, mas já resolvi. Mãe, não deixa a Aurora lá pra fora, não. Voltando aqui, gente, desculpa, bastidores, como diz o Pedro. E Bastidores. Ô, Amalie, ainda tem que o Lu... contar um negócio. Ah, Que, assim, o Luciano, um minuto antes da live, a gente não tava conseguindo se conectar, gente. E aí o Luciano sumiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, eu vou entrar na live, seja o que Deus quiser. Deus, Hosana nas alturas, seja o que Deus quiser. amém. Aí, Sangue do gente, eu abri Cordeiro. a live, Luciano entrou, pensa no alívio. Foi, aquela live foi na raça, né, Chuchu? Jean, Nossa seja Senhora, bem-vindo. as pessoas não veem isso, né? Não, não vem. Mas enfim, foi linda, foi ótima. Tiveram até dois pedacinhos, né? No YouTube tem ela inteira, porque as pessoas queriam saber, é um assunto muito gostoso e a gente ainda quer trazer o Luciano mais uma vez aqui. Depois do Luciano, a gente trouxe a Lilian, maravilhosa, para falar de autoestima, amor próprio, autoimagem e autoconfiança. E muita gente acha que isso não tem nada a ver com educação, mas, meus amores, isso tem tudo a ver com educação, com profissão docente, enfim. E o jeito que a Lilian aborda isso é maravilhoso. Foi muito legal, né? A Lilian foi nossa professora lá na minha, né? Acho que você não fez a disciplina com ela. Sua. Fez, é. Fez sim. Claro que fez, você tá do meu lado sempre, gente. Mas essa você me abandonou, a gente não vai entrar nessa seara de novo. A gente fez eventos dela junto, mas a disciplina você fez com a Jaque, eu acho. Mas foi ótimo. Lilian é uma pessoa, assim, muito incrível. Foi muito bom, né? A ansiedade também é Ansiedade tem tudo a ver com educação, Amélie. Os nossos estudantes agora nesse ensino remoto estão super ansiosos. Os professores também, enfim. Nana tá falando aqui, Professores, Juju, que Pedro todo trabalhado nos mini infartos. Ih, gente, vocês não sabem da missa terça, o que que eu e Pedro passamos. seus não sabem. Em E depois janeiro, de Lilian, em janeiro de 2021, eu vou fazer um exame de coração para ver se está tudo bem depois desse ano aí de amarelo. é verdade, acho digníssimo. Depois recebemos Joaninha, que apesar da imagem da live estar ruim, a Joana mora num lugar que o acesso à internet é ruim. Tudo que ela fala é maravilhoso e vale muito a pena ouvir o que que ela, né, nos contou sobre trabalho remoto na educação, que foi o que o Pedro falou lá no início dessa live, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre como tá o trabalho. A Joana é maravilhosa, professora também aqui do Departamento de Educação da UFV. Em seguida, recebemos o Guilherme, e o Guilherme é legal falar também. A gente recebeu o Guilherme sobre educação ambiental, e o Guilherme foi o nosso primeiro convidado, que nem Pedro nem eu conhecíamos. A gente conheceu ele na live do João, o Guilherme assistiu e chegou para o Amarelo e para a gente através eu não gosto, por meio do João. E foi muito legal, a gente conversou um pouquinho sobre educação ambiental, que é um tema tão importante, tão amplo e muito pouco falado, né? E em seguida, o Pois é, Pedro menino. conversou. Pode falar. O Guilherme Piva, acho que ele mandou uma mensagem um dia para Amarelo. Aí eu fui lá ver o perfil dele, tava assim, educação ambiental. Falei, Amélie, um dia nós vamos chamar esse menino aqui. Eu não conheço, não, mas eu acho que ele deve saber, né? Dá pra você ver que Pois loucura. E a é. gente fez E assim e hoje foi. a gente conversa. Horrores. Foi ótimo.
E aí, depois, a gente, por 2 semanas seguidas, recebemos 2 amigos que fizeram mestrado com a gente. O Pedro conversou com o Bruno sobre avaliação em sala de aula. E eu conversei um pouquinho com a Paty, com a Patrícia, sobre experiências de uma professora de educação básica, porque ela é professora do município de Ervalha e eles estão fazendo um trabalho muito bacana agora na pandemia, com apostilas e tal. E conversamos com os dois, né, Chuchu? Nossos amigos, né, Amelie? Nosso quarteto fantástico lá do quinteto, né, na verdade. É, Com Jaque, Bruno e Patrícia. A gente era da turminha do Grude, lá é no mestrado. verdade. A gente ficava. Saudades. E aí, no dia 15 de outubro, a gente não teve live porque a gente teve o nosso primeiro evento, gente. A gente fez um evento que foi um momento assim muito especial para o Pedro e eu. A gente ficou muito emocionado das pessoas terem abraçado a nossa ideia, terem participado. A gente, com o evento, inaugurou o nosso site também, que a gente fez com todo carinho. E aí, dia 15 de outubro, né, dia do professor, a gente fez esse primeiro encontro de profissionais entusiastas da educação. Colocamos primeiro porque queremos mais, sim. E foi muito gostoso, né, Chuchu? Foi, Amelie. E assim, foi muito gostoso. É isso que você falou mesmo. Porque, assim, É, teve muitos temas interessantes e, assim, eu acho que o povo topou participar, né? Quem estava oferecendo as oficinas e as palestras, de forma colaborativa mesmo, né? A gente não tem os é, recursos ainda para pagar essas pessoas, mas elas fizeram com tanto amor e sabe, foi muito é. bom, muito bom. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da programação. A gente abordou a disciplina positiva com a Marina, que o Pedro, né, já falou. A gente falou um pouquinho do trabalho docente na universidade, né, no ensino superior, com a Rita, que foi a minha orientadora, a Rita Márcia. Aí tivemos uma oficina de Libras com as maravilhosas Beatriz e Daiane. Tivemos a oficina das emoções, que eu já contei para vocês que a gente tem uma parceria muito grande com a Caena. E encerramos com a Roberta, que falou de disciplina de comunicação não violenta, que foi muito legal também, né? Exatamente, estou aqui pensando, você falou que a sua orientadora é Rita, a minha também foi Rita, tem muitas coincidências na nossa vida. Muitas coisas boas. Depois do evento, então, eu conversei com a tia Lúcia sobre políticas educacionais e pedagogos em cargos públicos. Ela que é mãe da Marcela, que conversei com a Mar lá no início. Foi muito legal, a tia Lúcia contou um pouquinho da experiência dela e foi muito bom. E aí, no dia 29/10, o Pedro conversou sobre formação e trabalho docente com o Doan, né? Sim, exatamente. O Doan, eu conheci ele lá na minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. Olha pra você ver, eu estava fazendo letras e ele estava fazendo mestrado em educação. Então, o Doan foi uma das referências, uma das minhas referências, assim, para eu entrar na educação, enfim. Uhum. E aí eu convidei ele para falar um pouquinho. O Doan estava na semana da live dele, ele estava muito angustiado, né, com as dificuldades da educação básica, da sala de aula. E aí eu falei, então aproveite para falar o que você está pensando. E aí fizemos essa live, né, Chuchu? É. Olha, a Carla tá falando que a live com a tia Lúcia ela assistiu tomando chá e comendo bolo. Nana falou que foi incrível e envolvente. E por último, semana passada, a gente, o Pedro me colocou para falar na primeira live e aí depois desse tempo todo, finalmente ele falou da pesquisa dele. Assistam porque é uma aula. Esse menino fala maravilhosamente A bem. melhor live do Amarelo disparado. Quem é Luciano Campos?
grupos. Que Quem isso? é na fila do pão, galera? A Pelo gente conversou amor um de pouquinho sobre a Deus. escola e o desinteresse dos alunos, e claro que a gente envolveu em disciplina e metodologia ativa, e enfim. Bom, gente, a gente quis fazer esse panorama aqui das lives para contar para vocês que essa é a última live de 2020. Mas não se desesperem, não chorem, porque 2021 a gente volta. Mas o Pedro e eu conversando, a gente chegou à conclusão que final do ano, né? O Pedro já falou um pouquinho disso, que principalmente nas escolas e principalmente esse ano louco que a gente está vivendo, é um momento de muita correria, de muito, enfim. E a gente quer pensar em trazer mais temas importantes para vocês, mas apesar de ser a última live do ano, a gente não vai deixar de trazer conteúdo para vocês até os meados, né, de dezembro. Diga, Chuchu. Isso, a gente conversou, né? A gente pensou nesse final de ano que realmente a gente trabalha com educação, né? Então, a gente convida professores, profissionais da educação. E esse pessoal, no- me incluindo, está terminando o ano letivo, então está trabalhando muito, está tendo muita demanda, muita coisa para fazer. Então a gente não está tendo convidado e nem coragem de convidar a gente para um compromisso agora, né? A gente entende, né? A gente que é professor, a gente que trabalha com educação, a gente entende isso. Mas decidimos que vamos continuar produzindo o nosso podcast, né? A gente deu uma paradinha, mas a gente vai voltar a fazer um programa por um episódio por semana, nas quintas-feiras, que seria o dia da live, até meados de dezembro, né? Porque depois de meados de dezembro a gente sabe que é confusão e gritaria, né? Tá todo mundo querendo Natal e final de ano e farofa e Santa E Ceia. Coca-Cola 3 litros, Coca-Cola né? 3 litros não, Pois é. porque ela perde o gás rápido. Ah, mas veja bem, depende de com quem que você tá tomando. Não, Se gente, for mas a Amali, né? Ela não dá nem tempo do gás sair. é, reforçando, essa é a última live de 2020. A gente não está encerrando aqui as lives, a gente, né, como eu falei no início, a gente começou por meio de lives, a gente gostou muito pela interação que a gente tem com vocês. Então a gente não tem planos de parar, por enquanto que seja, né? Mas por essas questões e também por saber que as famílias já estão nesse ritmo de final de ano, a gente resolveu substituir a partir de semana que vem, até meados de dezembro, os episódios ao invés de live aqui, episódios. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês. Nós temos já disponível no Spotify, no Overcast, no Applecast, enfim. Pedro tá só lendo comentário enquanto eu tô falando, porque o olho dele tá cheio de água, que eu conheço. Vou até parar de olhar para ele para não me desconcentrar. A gente tem 5 episódios já. O nosso podcast chama Num Tom Amarelo. E o primeiro episódio, a gente conta a nossa história, a minha amizade com o Pedro, como a gente se conheceu, como surgiu a ideia do amarelo. Do mesmo jeito que a gente tem no nosso canal do YouTube o primeiro vídeo, contando um pouquinho do que a gente é e da nossa amizade. Então, o primeiro episódio chama Num Tom Amarelo Surge um Podcast. No segundo, a gente recebeu o Ô, Pedro, Amali, que é o que. Oi. quando a Elis for escrever a nossa biografia, ela pode pegar esses episódios aí que a gente conta a nossa história. Quando a gente for muito bombado, né, Chuchu? Ai, ai. É, Aí, como eu contei, né, do problema da live com o Pedro, a gente recebeu o Pedro de novo. Foi uma confusão, que eu tava com dois Pedros, mas foi lindo que são dois Pedros que moram no meu coração. O Pedro Mol cantou no meu casamento. Eu entrei na igreja com a voz do Pedro, então me senti muito em casa. E esse episódio chama Eita Atrás de Eitra e agora Enem, que eu adoro.
Adoro esse episódio. Porque é isso, gente. Eita atrás de eita. E enfim, né? Quer falar? 2020, né? Eita atrás de eita. E É, 2021 eu acho que vai ser eita atrás de eita, atrás de eita, atrás de eita. também acho. É... Aí o terceiro episódio que a gente tem do nosso podcast, a gente estava em setembro, então chama Ainda em Tempo Setembro Amarelo, que a gente recebeu o Matheus, que é um amigo querido do Pedro, é psicólogo, tem uma página aqui também, Psicologia Conectiva, né? Isso. E falamos um pouquinho sobre suicídio, esse tema que é tão delicado, mas que é tão necessário falar, né? Nossa, e o Matheus, né, gente? Falou com uma clareza e com uma propriedade, né? Por isso que eu É gosto daquele maravilhoso. menino. É muito autêntico. E uma delicadeza, né, Chuchu? Porque é um assunto delicado. Nana tá falando que 2021 vai ser eita atrás de eita e vixe atrás de vixe. Senhor do bom Melhor Jesus. O, definição qua- dela, é isso aí. o quarto episódio, surdo-mudo, inclusão, o que é mito e o que não é. A gente conversou com as meninas da Sinalizar, com a Beatriz e com a Daiane. Também foi muito, muito gostoso essa conversa. Foi uma conversa que a gente falou de mitos e crenças, e enfim, foi muito bom. E para finalizar, a gente recebeu a Luana, maravilhosa, que Pedro conheceu na UFV e me apresentou, e somos apaixonados por ela, que chama Uma Conversa Portuguesa com Certeza, que é sobre o intercâmbio dela em Portugal. E aí agora, a partir de semana que vem, a gente volta, né, Chuchu? Nós dois com alguns episódios para encerrar o ano de pontapé inicial do Amarelo. Porque temos assunto ainda para falar, né? Temos esse negócio aí Tem. do ensino remoto, de como que vai ficar. Temos também que voltar a discutir o Fundeb, Amari. Sabe por quê? Porque a gente comemorou, fizemos post comemorando a aprovação do Fundeb, mas o Fundeb voltou a ser discutido nos últimos dias, porque não é só criar a lei, né? Criei lá a É, lei. Tem que regulamentar a lei. Então, nessa de regulamentar a lei, eles estão querendo, inclusive está dois projetos lá tramitando, um na Câmara, um no Senado. E um deles é muito ruim. Um deles pode nos fazer ser um banho de água fria. Então nós vamos ter que discutir isso. temos. Ó, Carla tá falando que a gente também tem que analisar como serão as aulas no ano que vem, que ela acha que até julho não volta. Ela falou que fez uma pergunta aí na caixinha, Chuchu, se você quiser olhar. É, E aí eu queria falar uma coisinha também para vocês nesse finalzinho. É, o que mais marcou vocês nesses 5 meses de live? Amo muito tudo isso. Eu acho que o que mais me marcou foi o carinho e como as pessoas abraçaram a nossa ideia. Assim, tantas pessoas que a gente convidou, que estudaram, que, né, dispuseram do tempo delas e a gente teve discussões maravilhosas aqui. Mas por todo mundo que assistiu, né? Porque assim, às vezes ao vivo a gente tem pouca gente assistindo, mas as nossas lives têm várias visualizações e não é porque tem várias visualizações, é porque a gente sabe que a gente chegou a várias pessoas. Então eu acho que foi isso que mais me marcou. A mim também, acho que a Elisa acabou de responder. É o afeto, né? Principalmente, assim, de vocês, né? Eu acho que não adiantaria a gente estar fazendo live se as pessoas não tivessem interessadas, engajando com a gente. Eu falo de coração mesmo, porque a internet é esse mundo da aparência que às vezes a gente não tem um engajamento real com as coisas, né? E quando a Elis chega aqui toda live nossa, eu brinco com ela, mas para mim é emocionante mesmo, porque ter uma pessoa que acompanha a gente sempre é uma consideração muito, muito forte. E aí, às vezes, a Ama ele me falava assim, mas Pedro, essa live hoje teve pouca gente assistindo. Eu falei, Ama,
depois você olha lá quantas pessoas assistiram, porque é diferente, né? No ao vivo é diferente do total de visualizações depois. Porque ao vivo, às vezes a pessoa não pode ver na hora, mas sempre as nossas lives dá mais de 100 visualizações. E coloca 100 pessoas na Uhum. sua frente agora, é muita gente. Então, assim, as lives têm chegado, né? Isso é muito bom. É. E é isso que eu falei, né? Não é porque a gente está contabilizando visualização, não é isso. É porque, como a nossa ideia é trazer assuntos diversos e de forma acessível para todo mundo, a gente fica muito feliz de ver que, né, as pessoas estão gostando de receber feedbacks, e enfim. Mas então, para fazer um resuminho aqui, já temos 50 minutos de conversa, a gente nem achou que essa era uma live de 1 hora. É, Não é, menino? Você me dá licença só para eu pois é, ir ali e volto, para eu. As lágrimas querem cair aqui, gente. pode Oh, ir, meu Chuchu. Deus. Eu vou dar recado. É, bom, a Ai, gente já falou aqui então, né, que essa é a nossa última live de 2020. Voltaremos em 2021. É só uma pausa para esse final de ano. Até meados de dezembro, toda quinta-feira vai sair um episódio novo no nosso podcast Num Tom Amarelo, que está disponível nas principais plataformas de podcast, né? E aí, e planos? A gente não quer parar. Então, como eu já falei, e o Pedro também, a gente já teve, né, o nosso primeiro evento e a gente teve também semana passada o primeiro evento em parceria, que foi a mentoria para professores, Emoções em Sala de Aula, da Caena, do Espaço das Emoções. E continuaremos fazendo parceria com a Caena. E aí a gente queria falar um pouquinho do nosso site, porque a gente quer fazer mais parcerias e o Pedro e eu, a gente tem intenção de disponibilizar alguns cursos nossos e de quem tem interesse em usar a nossa plataforma para também fazer cursos e eventos. E a gente começa 2021 já pensando nisso, em expandir esses espaços de formação. Eu sou uma pedagoga que acredita muito na formação continuada, eu acho de extrema importância para o nosso trabalho docente. E eu acho que não adianta só ser uma formação continuada, tem que ser uma formação continuada, direcionada, bem pensada, e enfim. E é nisso que a gente tem trabalhado e sonhado, né, Chuchu? é isso, né, gente? Igual eu falei na semana passada, né? A gente está nessa sociedade da informação aí, né? Uma sociedade que te oferece zilhões de informações, mas nem sempre são informações de qualidade também, né? Então a gente atraindo pessoas da nossa confiança, né? Que tem conhecimento para oferecer, a gente quer agregar isso no nosso site, né? Para a gente abordar diversos assuntos sobre educação e outros afins também, né? Eu ofereço cursos de redação, de normas da BNT, que as pessoas precisam muito, né? Principalmente quem está na universidade. E vamos chamar essa galera aí. Tem o Guilherme com educação ambiental, tem a Natália, tem a Caena, tem muita gente legal. Tem a Amalie Gilbert, super famosa. Ela pode falar de metodologias ativas. Rita Souza, tem gente. Pois é, e assim, a gente quer, bem como nas lives a gente quer falar de diferentes conteúdos e de diferentes perspectivas da educação, a gente também quer levar isso para o nosso site, para essa ideia de formação que a gente tem, de abordar diferentes temas. Por exemplo, no nosso evento, a Marina falou sobre disciplina positiva, mas ela tinha muito mais para falar, ela fez uma Né? fala. A gente pode pensar numa oficina, numa coisa mais participativa. Então, assim, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, mas foi um ano que surgiu um projeto lindo entre uma amizade muito sincera.
e muito importante. Eu sei que a nossa amizade é muito importante, tanto para mim como para o Pedro, isso eu posso falar sem dúvida. Eu e o Pedro, a gente não fica um dia sem se falar, e isso quer dizer muita coisa, né, Chuchu? Então, assim, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, né? Um novo dia. Então, assim, apesar de 2020 ter sido um ano muito doido e muito triste e muito difícil e, enfim, tudo que a gente já tem ouvido aí, foi o ano que surgiu um projeto que eu desejo que tenha vida longa, porque eu desejo ter o Pedro na minha vida sempre e que a gente possa, com essa paixão que a gente tem pela educação com afeto, afetar outras pessoas e poder fazer projetos novos, com novas parcerias. E estamos abertos para quem quiser, né, ter parceria com a gente. Se você conhece alguém que você, fulano fala super bem de tal coisa, fala com a gente. A gente está aqui para isso. No link, na bio do nosso Instagram, tem um link que vai para todas as nossas redes. A gente tem as lives também em íntegra no YouTube, sem contar com Vamos Ler Juntos, né, Chuchu? Que é onde os nossos seguidores indicam leitura, que a gente gosta muito, tem lá também. E é isso. O que você quer falar, Chuchu? E é isso, né? A gente, para 2021, a gente quer que o nosso elo se fortaleça cada vez mais, né? Que as pessoas venham construir, as pessoas já estão construindo o amarelo conosco, né? Mas que elas venham efetivamente contribuir com seus conhecimentos, com o que elas puderem contribuir, né? Estamos torcendo aí para que essa vacina chegue, né? Vem vacina, minha bundinha está pronta para tomar a vacina. Mas se continuar nesse estado aí, estaremos trabalhando remotamente, estaremos produzindo conteúdos ainda, né? E contamos com vocês. E assim, Carla tá aqui falando que nesses 6 meses a gente fez a diferença na vida dela. Vocês que fazem diferença na nossa vida. Eu te agradeço, Chuchu, mais uma vez publicamente pelo convite, pela confiança em mim de tocar esse projeto com você e por essa parceria tão gostosa que a gente tem. Você sabe que você mora no meu coração. E eu acho que é isso. Agradecer a todo mundo. A Aurora quer participar, gente. Hoje é live informal, vou deixar ela participar. E é isso, gente. Ai, tô emocionada. Eu também, já estou até sem palavras aqui. Mas é isso, né, Amelie? 6 meses, eu acho que... Você até me surpreendeu, eu não sabia que a gente tinha feito 24 lives e agora 25, né? Eu também não Como sabia. diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. E te São muitas agradecer também, né, emoções. por essa parceria, por ter aceitado tocar esse projeto comigo. A Amelie dedica um tempo extraordinário para o Amarelo, assim. Nossa Senhora, sei nem o que falar, porque ela dedica um tempo e o conhecimento dela e o computador dela, tudo pro Amarelo. Assim. São muitas É madrugadas. incrível, né? Muitas madrugadas. Ai, a Aline falando Ó, que agradece a gente por essa doação. Aline, a gente que agradece por você estar aqui sempre também. Nana, Calma, enfim, eu não quero ficar nomeando as pessoas, porque tem muita gente que nos abraçou, né, Chuchu? Mas é isso, gente. Essa é a nossa última live de 2020. Em 2021 estamos de volta. A partir de semana que vem, até meados de dezembro, a gente vai ter os nossos episódios do podcast no tom amarelo, para vocês não morrerem de saudade da gente. Ano que vem a gente espera, então, trazer mais momentos de formação, como a gente já trouxe 2 aqui esse ano, com novas parcerias, com cursos e enfim. Não deixem de ir no link da nossa bio para ver todo o nosso conteúdo. E como o Amarelo é feito de elos, a gente queria que todos participassem.
né, de tudo que a gente faz. Então, nos mandem mensagem com sugestão de tema, com qual tipo de curso de formação que vocês querem, se vocês querem em qual formato, e estamos aqui de braços abertos. Nem o Instagram quer que a gente vá embora, porque já deu mais de 1 hora de live, estamos aqui ainda. Mas ele parou de expulsar a gente, né, menino? Parou, gente, parou. A gente fez um acordo com o Instagram, né? É. Mas é isso, Mas gente. Boa noite. boa noite, muito, muito, muito obrigado, gratidão. E qualquer hora a gente volta aí com as lives. Qualquer hora não, né? É, pode ser qualquer hora, quem sabe tem uma surpresa aí. Mas 2021, né? A gente fica aí com os nossos podcasts, então. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Beijo.